E eu tenho o prazer de receber mais uma vez aqui no Jornal Terra Viva o professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas, Felipe Serigati. Muito obrigada pela presença mais uma vez, professor. Eu que agradeço o convite, Lilian. Muito bom. O nosso assunto de hoje é produção, competitividade das agroindústrias brasileiras, né? E todos os meses a Fundação Getúlio Vargas apura para que lado está indo também a produção, a competitividade das agroindústrias. Conta pra gente que índice é esse? Esse é o PIMAGRO, né? A produção industrial mensal da agroindústria. O PIMAGRO, ele deriva dos números do IBGE, ou seja, esses números do PIMAGRO, né, da produção agroindustrial, dialoga perfeitamente com os números da produção industrial do IBGE. Por que surgiu esse número? Então a gente tem diversas notícias a respeito de como é que está a indústria como um todo, desagregado por alguns setores. Porém, como é que estava a agroindústria? Tinha uma lacuna nesse ponto. Então, justamente, faltava um indicador que acompanhasse o universo agro, não dentro da porteira, aí temos diversos indicadores, mas do lado de fora da porteira, a indústria que vai manufaturar a matéria-prima que o pessoal dentro da porteira está produzindo. E agora, no comecinho de setembro, o novo índice foi divulgado que mostra uma queda na agroindústria. Por quê? Qual setor foi detentor aí dessa queda? Então, a economia brasileira não está exatamente nos seus melhores momentos, a agroindústria não está isolada, desconectada desta realidade, mas, quando a gente compara com outros setores, a situação dela não está tão desconfortável. O acumulado do ano, de janeiro até julho, né, que é o número mais recente que a gente tem, que nós divulgamos agora em setembro, tem uma leve queda de 0,3%. Alguém vai dizer, poxa, mas é uma queda, não é uma situação confortável. É verdade, só que quando a gente desagrega esse número, a gente vai identificar que tem um setor muito importante da agroindústria, muito importante da economia brasileira, que está operando com algumas dificuldades esse ano, que é justamente o setor sucroalcooleiro. Dentro do índice, se a gente então retira a produção de açúcar e o desempenho da produção de biocombustíveis, de etanol, essa leve queda de 0,3 passa para campo positivo, passa por um aumento de 0,5%. E a gente vem acompanhando assim, o setor, né, a parte pelo menos de etanol, a gente vê que está positiva, a gente está aumentando, a demanda está aumentando. O que vem acontecendo então para que a gente tenha essa queda? No caso do setor produtivo, as agroindústrias estão tendo essa queda por qual fator? Então, no caso do setor sucroalcooleiro, a dor de cabeça ou o desconforto está justamente na produção da matéria-prima. Em outras palavras, a produção de cana esse ano não foi legal. Então, em termos, devido a uma situação climática, não foi bacana. E aí, se a cana chega na usina, a quantidade de açúcar menor, não tem muito o que fazer. Menor matéria-prima, de um lado vai produzir menos açúcar, de outro lado vai produzir menos etanol. Por mais que do lado da demanda, o consumidor está lá, olha, se tiver etanol na bomba a preço razoável, a gente vai abastecer o nosso carro com ele. E esse índice, ele mostra também quais setores tiveram alta, né? Quais foram eles e os motivos também? Maravilha. Esse é um ponto interessante, porque quando a gente olha para a indústria brasileira como um todo, a indústria está tendo bastante dificuldade para caminhar. Mas ainda assim, quando a gente olha o número cheio, parece que a indústria então está derretendo. Não, não é bem isso. Se nós controlarmos ou tirarmos o efeito da Vale do Rio Doce, que teve aquela terrível tragédia no início do ano, lá em Brumadinho, a situação da indústria é de queda, mas não era uma queda tão forte. Porém, quando a gente olha para a agroindústria, por que a situação é diferente? Se nós controlarmos a dor de cabeça dentro da cana, por que a agroindústria passa para campo positivo? Dois grandes fatores. Uma demanda inelástica, ou seja, a demanda por alimentos, por fibras, ela é inelástica, porém tem um outro fator que eu acho que é mais interessante, que é o setor externo funcionando como uma válvula de escape. Por exemplo, no início desse jornal aqui, a gente viu a autorização de algumas plantas, autorização dos chineses para algumas plantas aqui no Brasil poderem exportar carne bovina. Exato. E é justamente isso que nós temos visto em outros segmentos do universo agro, ou seja, quando o setor interno começa a ter problema, quando a economia começa a imperar ali aquele um pouco de mau humor, que a gente vê a taxa de câmbio subindo, opa, mas essa taxa de câmbio subindo se torna um alívio, habilita uma válvula de escape, que é justamente o setor externo. Veja que essa válvula de escape há de forma clara para a agroindústria. Porém, infelizmente, não há de forma clara para a indústria como um todo. Rapidamente, né, a gente vê aí o dólar continua em alta, deve continuar assim também para os próximos meses. O que esse índice mostra, então, para a gente, assim, o que pensar daqui para frente, rapidamente, para a gente encerrar? Então,
Qual que é o cenário base para 2019? Agroindústria em campo positivo, mas não um crescimento super vigoroso, que é o que a gente espera para a economia brasileira, como a gente viu também a respeito da pesquisa Focus do Banco Central para esse ano. Mas onde é que está a melhor notícia? É que 2020 ainda está para ser construído. Ou seja, embora 2019 não tenha sido um espetáculo, ainda dá para construir um bom 2020. Tá Mãos certo. à obra. É isso aí. Obrigada, professor, pela participação. Eu que agradeço o convite, Lília.